Hoje eu vou falar sobre o pior alimento para a sua pele, aquele que destrói o seu colágeno. E eu tenho quase certeza que ele faz parte da sua alimentação. Se você sente a sua pele flácida, com ruga, perdendo a firmeza a cada dia que passa e você não chegou nem nos seus 60 anos, saiba que isso não é normal. Você não deve ter muitas rugas no seu rosto e muita flacidez tão jovem assim. Se está acontecendo isso, pode ter certeza que a culpa é também desse alimento. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Dani Buscariol, especialista em rejuvenescimento facial natural, e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se alimentar da forma correta para estimular o seu colágeno e o que você deve evitar para não destruir as tuas fibras ainda existentes. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e me acompanhe em todos os vídeos. Existe um tipo de alimento que ele é capaz de destruir as tuas fibras de colágeno, é exatamente isso que eu estou dizendo. E esse processo chama glicação. Vou te explicar em detalhes como é que funciona isso bioquimicamente, mas de uma forma muito acessível para que você entenda e pare de destruir o seu colágeno sem saber. Muita gente gasta rios de dinheiro na farmácia, compra creme, faz procedimento estético, mas na hora de se alimentar simplesmente destrói o seu próprio colágeno. A gente se alimenta em média de 3 a 4 vezes por dia e fazendo as escolhas erradas você vai destruir a firmeza da sua pele. É fundamental você saber fazer as escolhas certas e identificar quem é o vilão do seu colágeno. Nesse vídeo eu vou te ensinar isso em detalhes. Então hoje, antes de falar do alimento, eu vou te contar o que é a glicação e como ela acontece. E principalmente o que você pode fazer para prevenir esse tipo de processo e manter e resgatar a juventude da sua pele. A glicação é um processo bioquímico que acontece quando você tem um excesso de glicose na sua corrente sanguínea e na tentativa de reduzir esses níveis de glicose, o seu corpo gruda essa glicose numa proteína, que normalmente vai ser o seu colágeno e elastina, para tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Esse processo chama glicação. Quando esse processo acontece, essas proteínas formam uma modificação que chama produto final de glicação avançada. Essas proteínas ficam disfuncionais, inflamadas e não funcionam mais direito. O resultado, o seu colágeno perde a sua flexibilidade, torna-se rígido e a sua pele fica opaca, quebradiça, com muito mais rugas e manchas. E o pior, esses danos, eles são cumulativos. Quanto mais exposição ao processo de glicação, mais enrugada a sua pele vai ficando. Você pode ter glicação em qualquer idade. Não é algo característico de pessoas mais velhas. Tem muita gente jovem com a pele toda glicada, ou seja, o colágeno endurecendo, perdendo a elasticidade, perdendo a firmeza, com muito mais mancha. E o motivo disso está na sua alimentação. E aí você deve se perguntar, mas como acontece essa glicação? O que está acontecendo? Como eu disse, quando temos excesso de glicose na corrente sanguínea, o corpo não pode ter excesso de glicose na corrente sanguínea, essa glicose vai se ligar a uma proteína que normalmente é o colágeno e a elastina, para poder ser eliminado e retirado da corrente sanguínea. E da onde vem esse monte de glicose? Da sua alimentação. Alimentos que causam pico de glicose vão causar também pico de insulina, e eles são os maiores vilões da qualidade e beleza da sua pele. Os principais alimentos que favorecem esse processo de glicação são aqueles de alto índice glicêmico, que é a velocidade com a qual, depois que você come, ele vai virar açúcar na sua corrente sanguínea. Quanto maior essa velocidade, quanto maior o pico glicêmico, maior vai ser a sua glicação. Então, para reduzir ou evitar que você tenha glicação o tempo todo, que é cumulativa, você precisa reduzir os alimentos que causam pico de glicose. E quais são?
Tem alguns óbvios que você já deve saber. Açúcar, todos os tipos de açúcares. Não tem nenhum que não vá causar, vai todos. Ah, o demerara, o orgânico mascavo, todo o açúcar tem alto pico de glicemia. Então vai sim depletar o seu colágeno caso o consumo seja regular. Outro alimento, as farinhas e seus derivados. Toda farinha que foi retirada a fibra, que foi refinada, ela vai entrar na sua corrente sanguínea como se fosse um açúcar de alta concentração. E não só a farinha pura, mas os seus derivados, a massa, o bolo, a tapioca, todos os alimentos que envolvem farinha vão causar esse pico de insulina. Pão, macarrão, pizza, bolacha, tudo isso causa a glicação. Os sucos industrializados, sim. Ai, Dani, eu parei de tomar refrigerante, estou tomando suquinho de laranja, suquinho de uva, suquinho de maçã. Todos os sucos de frutas que não sejam frutas com baixo teor de frutose, por exemplo, o maracujá, um limão, eles vão causar também esse episódio de elevar a glicemia. Cereais matinais, cereais ultraprocessados, barrinhas de cereais, alimentos ultraprocessados são capazes de causar pico de insulina. Alimentos também ultraprocessados em geral, os embutidos, salgadinhos, congelados, aqueles alimentos que são artificiais também causam. Esses alimentos, eles causam pico de insulina e esse é um dano cumulativo. Vocês ficam muito preocupadas com a exposição solar, que basicamente quase ninguém mais tem na cidade grande, mas todos os dias, 4 vezes por dia, vocês estão dando pico de glicose na corrente sanguínea. Isso é extremamente danoso para o seu colágeno. Não só para o colágeno, como para a tua célula por completo. Você muitas vezes tem medo de câncer, de se expor ao sol e ter câncer, mas na sua alimentação diariamente, lá 4 refeições por dia, você está agredindo muito mais a sua célula, ficando muito mais suscetível a ter câncer do que a exposição eventual ao sol. Mas eu acho muito interessante porque nenhum dermatologista fala disso. Eles falam tanto do sol, manda você se entupir de protetor químico, mas e a alimentação? Que é um dos fatores mais importantes para a gente ou degradar ou regenerar nossa pele. Ela importa e muito. Então, como é que você no dia a dia acaba degradando o seu colágeno? O seu café da manhã com muito excesso de frutas, aquela tapioca deliciosa que você gosta de comer com margarina. Esses alimentos em conjunto vão causar um pico de glicose e vão prejudicar a sua pele. Na hora do almoço, você coloca muito arroz branco, coloca batata frita, coloca macarrão. Esses alimentos também vão degradar o seu colágeno. No lanchinho da tarde, um pãozinho francês, passa uma manteiguinha, coloca um presuntinho, vai degradar o seu colágeno. Chega de noite, vai fazer de novo uma tapioquinha, coloca novamente um arroz branco. Tudo isso é capaz de causar picos de insulina e podem degradar o seu colágeno. Esses alimentos, eles vão dando pico de glicose no sangue, com o tempo vão enfraquecendo a sua estrutura de colágeno e o resultado é uma pele manchada, flácida, com rugas. E aí você pode usar o melhor creme do mundo, o melhor sérum do mundo, fazer inclusive tecnologias para estimular o seu colágeno e você vai ter pouco resultado. Se a sua alimentação estiver cheia de açúcar, não tem colágeno que resista. Mas a boa notícia é que você pode reverter essa perda e desacelerar perdas futuras. Como? Com a estratégia certa. Uma alimentação anti-inflamatória, riquíssima em antioxidante, com proteínas e gorduras certas, vão desacelerar essa quebra de colágeno e podem regenerar a sua pele. Então calma, nem tudo está perdido. Por mais que você tenha chegado hoje e está sentindo a sua pele toda machucada por dentro e refletindo na beleza por fora, você consegue melhorar essa situação. Vou te dar algumas dicas básicas aqui. Para frear a glicação, a gente precisa dar alguns nutrientes, gorduras boas e proteínas boas. Então toda vez que você escolher comer algum tipo de carboidrato mais refinado e que vai fazer parte do seu dia a dia, se você fizer uma combinação com mais fibras, gorduras boas e proteínas, você pode desacelerar esse pico. Isso não é um aval para você saindo comendo carboidrato refinado em toda a refeição com proteína e gordura achando que vai melhorar. Não vai.
Mas esporadicamente, se você quiser consumir um carboidrato refinado para diminuir esse pico glicêmico, é uma estratégia interessante. No dia a dia, mas o corpo não é de ferro, então se todos os dias carboidrato refinado em todas as refeições, mesmo que acompanhado com proteína e gordura, o seu corpo vai sofrer os efeitos deletérios. Então quais são os alimentos que vão regenerar o seu colágeno? Proteínas de preferência de fonte animal, ovo, peixe, carne, frango, porco, tem perfil de aminoácido extremamente completo para regenerar a tua pele e formar colágeno. O caldo de ossos, é um tipo de alimento incrível, cheio de aminoácidos que vão especificamente servir de matéria-prima para a formação de colágeno e regeneração da pele. Os vegetais verdes, coloridos, cheios de antioxidantes que vão prevenir a formação dos AIDs, os produtos finais de glicação avançada. As frutas vermelhas e roxas, que são muito anti-inflamatórias, amora, morango, blueberry. As especiarias são maravilhosas, canela, cúrcuma, gengibre, açafrão, é maravilhoso. E as gorduras boas, que também protegem a sua pele, azeite, abacate, nozes, castanhas, a gordura animal também. Estes alimentos, eles mantêm a sua pele jovem, diminuem o envelhecimento precoce, regeneram a sua pele e quando você for consumir um carboidrato refinado, com esses alimentos você vai ter um pico glicêmico menor. Então é muito importante a gente observar os nossos hábitos do dia a dia. Vejam bem, se você prestou bem atenção no vídeo, eu não estou dizendo que você não deva comer nunca estes alimentos, mas é importante você ter consciência e saber que estes alimentos refinados, eles vão sim causar pico de glicose na corrente sanguínea, vai formar a glicação e com o efeito cumulativo você vai ter um dano muito significativo na tua pele. Se você quer evitar esse tipo de situação, a minha recomendação, reduza os alimentos refinados, faça combinações melhores para evitar os picos de glicose e se você precisar de ajuda no seu processo de alimentação, eu tenho um curso completo onde eu te ensino com cardápios, com a minha equipe de nutricionistas, a formar os cardápios que são específicos para a regeneração da sua pele. Essa estratégia alimentar chama lipodieta, você vai aprender passo a passo como aplicar no seu dia a dia. Se você tem interesse, eu deixei o link na descrição desse vídeo. E agora me conta aqui, por acaso esses alimentos refinados fazem parte do seu dia a dia? Fazem parte das tuas refeições? Você já sabia dessa informação? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!